Salve Maria, sou missionário Zé Roberto, missionário católico, estudo e pregação apologética em cima da apologética em defesa da fé católica. É simples de entender. Apocalipse 12, 17, Satanás irá perseguir a descendência da mulher que guarda os mandamentos. Com que a perseguição? Apocalipse 12, 15 irá vomitar insulto contra a mulher e sua descendência. E os habitantes do céu será caluniado. Apocalipse 13, 6. Por que isso é o foco? É porque tem uma rincha, Gênesis 3, 15. A antiga serpente, que Apocalipse 12 ali já é um dragão, uma rincha contra a mulher e sua descendência, que guarda os mandamentos. Por isso que Maria ela é mais perseguida, por isso que Maria é difamada, por isso que os tabernáculos serão difamados. Que tabernáculo? A igreja que é sustentáculo da verdade. Será caluniado, por quê? Mateus 24, 4, pelos falsos profetas. 2 Coríntios 11, 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro espírito, etc., para declinir e perseguir a fé católica. Aqui é o pastor, reverendo, calvinista, né? Falando, podemos orar pelos mortos? Pela visão teológica dele, pela a escritura base dele, é errado orar pelo ente querido, pelo falecido, e no cemitério pode. Mas orar pela alma em memória, em honra, um pranto de sétimo dia, a missa de sétimo dia, como a igreja celebra, como a igreja segue, tá errado. Eu não sei, cara, ou esses caras tá certo, ou a igreja católica tá errada. Ou então a igreja católica tá certa, ou esses caras tá errado. A Bíblia diz que a divina diversidade de sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Igreja, não igreja. Que igreja? Coluna sustentável da verdade, que está a fé dos 12 apóstolos, que são as colunas, Gálatas 2:9. Vamos lá. Orar pelos mortos? Não. Visita cemitério sem problema nenhum, desde que você não vá orar pelos mortos. E terceiro, missa de sétimo dia? Não, já que a missa de sétimo dia é uma missa em favor dos que já morreram. Positivo. Orar pelos mortos? Não. A missa de sétimo dia também? Não. Agora vamos provar para ele que Paulo, apóstolo, orou pelo seu amigo. Primeiro pela sua casa, depois lembrou da sua obra e depois orou por ele, que já tinha falecido. Timóteo, 2 Timóteo 1. Aqui já essa primeira etapa, que você já distorce, desmascara, que é uso pessoal e sua própria interpretação, sem base bíblica. O lema da reforma protestante não é somente só sola escritura. Se é somente só sola escritura, então você tem que acreditar o que a sola escritura mostra. E a Bíblia diz que a sola escritura não é sustentável da verdade. A igreja que sustenta essa verdade. O que sustenta a verdade que está na Bíblia? O que interpreta que foi pregado, que foi anunciado na Escritura? A igreja. Por isso a divina diversidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Aqui, ó. Coluna, baluarte da verdade. Sustentáculo da verdade. Que são os apóstolos, as colunas vivas. 2 Timóteo 1, 16, ó. O Senhor conceda sua misericórdia à casa de Onesífora, que muitas vezes me reconfortou e não se envergonhou das minhas cadeias. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me com solicitude e me encontrou. Que o Senhor conceda a graça de obter misericórdia junto do Senhor. Naquele dia sabe melhor que ninguém quantos bons serviços ele me prestou em Éfeso. Em Tiago aqui, ó, só para refletir que o Paulo falou aqui, ó, em Tiago, acho que Tiago, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó,
Deixa eu ver. Tiago. Tiago 2:13. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Ó. Que o Senhor conceda misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o julgamento. Então, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos revela que podemos sim orar por um falecido, porque Paulo fez isso. Certo, pastor? Agora, por que a missa de sétimo dia não é válido? Vamos provar teologicamente, biblicamente, na Escritura. Gênesis 53. Olha só. Gastaram nisso 40 dias, que é o tempo necessário ao balsamento. Os egípcios choraram durante 7 dias. Oi, nego. 10. Oi, nego. Já vou, tá? Voltando o vídeo aqui, tive que resolver um problema ali com o meu neném, né? Agora, Gênesis 50:10, ó. Chegando a era à tarde, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação. E José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Olha como a igreja celebra, como a igreja segue a Escritura. Lá no comecinho do Gênesis, já fazia um pranto de 7 dias, que é a missa do sétimo dia. Que interessante, cara. Que interessante. Que interessante. Vamos finalizar a fala dele aqui? Já esses 2 textos já refuta ele. Por que não? Porque a Bíblia não diz, a Bíblia não aprova. Como? Não Como? A Bíblia não ensina. Ao contrário, a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Como diz os protestantes, a Bíblia não está acima do magistério. Aqui, o pastor está acima do magistério, o pastor está acima da Bíblia, porque o pastor falou que não tem na Bíblia. As orações aos mortos, mostrei que Paulo estava orando pelo seu amigo, e a missa de sétimo dia não tem na Bíblia. Aqui, ó. José celebrando um pranto de 7 dias ao seu pai. Que interessante, né? Por que, cara, os caras se apartaram da tradição? Porque se você for buscar a tradição, o ensinamento dos apóstolos passado, de sua sucessão aos pais apostólicos, eles vão contradizer. Porque eles querem só Bíblia. Porque só Bíblia tem como eles manobrar. Se você for focar só na Bíblia, você não vai saber como os apóstolos pregou, como os seus sucessores pregaram e como foi edificado, anunciado o Evangelho, que é a coluna sustentável da verdade, que é a igreja. Mas a Bíblia mostra isso também. Que os pais apostólicos seguiram a Bíblia corretamente. O pastor, ele não é a voz da verdade. O pastor não é conhecimento da verdade, porque a verdade não está na boca dele. Está no magistério, que é a coluna sustentável da verdade, que é os apóstolos, que são essas colunas. Você pode derrubar as igrejas, tudo, cara. Esses templos feitos por mão de homens, que sustenta a coluna é os apóstolos. A nossa fé não está embasada numa placa de igreja, a nossa fé não está embasada em tijolo, em um templo. A nossa fé está embasada no sustentáculo da verdade, que são os apóstolos. 1 Coríntios 2:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, para guardar essa verdade que foi ensinado pela pedra angular, que é Cristo. Entendeu? Não são os pastores. Mas os caras tentam arrebatar esses apologetas protestantes para defender sua tese. Não tem como, cara. Vocês se apartaram da tradição do mais. Você quer defender uma coisa que você se apartou para defender as suas teses. Isso é contra
o sustentáculo da verdade. E quando os apóstolos pregou, os apóstolos eram todos unidos. Os pais apostólicos eram todos católicos, meu irmão. Mas eu quero debater com você, talvez esse debate aí, católico com protestante, é uma perca de tempo, porque os caras não acreditam na fé católica. Cé Roberto, porque vocês... Meu irmão, não tem paciência para ficar debatendo com esses caras, meu irmão. Tá aqui, ó. José fez um pranto de 7 dias. Os caras falam que não. Tá aqui na Bíblia. Os caras vão tentar remoer, os caras vão tentar distorcer. Como você vai debater com um cara, que o cara tá ali, ó. Sobre ti, Pedro, de firme igreja. É uma só igreja. Mas os caras vão, mas Pedro não é papa, Cristo não deixou a igreja, que Pedro não fundou a igreja, edificou a igreja, Cristo não... Então não tem lógica, cara. Ou você conhece a verdade, ou você se aparta da verdade, vai seguir esses mestres. Meu pensamento é defender a igreja, cara. Tito 9, combater que ele contradiz a sã igreja. Sobre ti, Pedro, a Bíblia está dizendo que Pedro, ele é o Papa. Sobre ti, Pedro, e firme igreja, ponto final, meu irmão. A Bíblia está falando isso. Não quero entrar suas teologias, tua filosofia, ensinamento de protestante, não. Porque isso é um desamor à Escritura. Sobre ti, Pedro, de firme igreja. O cara vai tentar debater isso aqui para provar que Pedro não edificou a igreja. Cristo não fundou a igreja, uma igreja. Como diz aqui, ó. José fez um plano de 7 dias. Os caras falam que não. Paulo orou pelo seu amigo. Os caras falam que não. Essa teologia, essa filosofia de homens, cara, é visão humana. Aqui, outro texto aqui, ó. Deuteronômio, ó. Vamos finalizar aqui ele aqui. Por isso que é um estudo apologeta e pregação em cima. Que eu não quero só ficar na apologia, eu quero pregar em cima do texto. E combater e refutar eles em cima do texto. Para a honra e glória do Senhor. Depois da morte, está determinado. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não tem nada que você possa fazer, você que está vivo. Não tem oração nenhuma que você possa fazer. Não tem igreja nenhuma que possa, pela oração, alterar a situação daqueles que já morreram. Eles estão ou no céu ou no inferno. Então, não, não e não. Porque a Bíblia... Engraçado, né? Estuda a vida do Padre Pio. Vinha pessoas lá do purgatório pedir oração a Padre Pio. Por quê? Deus permitia isso. Aqui, ó. Moisés morre ali, né? Ó. Deuteronômio 34, 5. Ó. E Moisés, ó. O servo do Senhor morreu ali, na terra de Moabe. Como o Senhor decidiria, ó. Morreu. Certo? Olha só. Os israelitas fizeram um pranto de 30 dias, ó. 8, ó. Deuteronômio 34, 8, ó. Os israelitas choraram durante 30 dias na planície de Moabe. E passando esse tempo, acabaram seus dias de pranto, consagrando o luto por Moisés. Agora você pega aqui, em número 22, fizeram um pranto também de 30 dias ao sacerdote Arão. Aqui, ó. 20 e 22, ó. A morte de Arão. Agora, o nosso foco é o 29. 28 e 29, ó. Bíblia. Tem muitos presidentes entrando no canal para reclamar. Meu irmão, vocês não estão perseguindo a igreja? Vocês não estão falando mal da nossa fé? Vocês não estão perseguindo o dogma da igreja? Então nós temos que combater, nós temos que refutar. Pessoal, fala que Maria é pecadora, a igreja católica é prostituta. Nós defendemos a nossa fé, meu querido. Se você gostou, se você não gostou, estou um pouco me lixando para você. Porque o meu fundamento não está embasado em Edir Macedo, em Esquila Malafaia, em igreja fundamental. A minha fé está embasada no magistério, coluna sustentáculo da verdade, a tradição, segundo Teologia 3,15, e escritura, que vem da igreja e fruto dos apóstolos, pregação oral, Novo Testamento. Certo? Aqui, ó. Números 28. Despojaram Arão de suas vestes. Moisés retirou com ela Eleazar, filho do sacerdote. Arão morreu ali, no cimo
do monte, Moisés e Elisar desceram de novo. E toda a assembleia, ao saber da morte de Arão, choraram durante 30 dias. Fecha a brecha. Ponto final. Ah, mas eu acredito. Não, ponto final, meu irmão. O purgatório, ponto final. Nós acreditamos nisso. A igreja acredita nisso. Que tem mais de 2000 anos de história, de tradição. Que é a coluna sustentáculo da verdade. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Para a honra e glória. Nós somos essa geração mariana. Glória a Deus, aleluia.